Capítulo 1. A enfermeira da Avenida Paulista. A Avenida Paulista, em São Paulo, era um cenário vibrante e contrastante. De um lado, os arranha-céus imponentes e os carros de luxo que sinalizavam a riqueza da cidade. Do outro, os moradores de rua que lutavam diariamente pela sobrevivência. Era nesse ambiente de extremos que Clarice se destacava, dedicando sua vida a ajudar aqueles que haviam sido deixados para trás pela sociedade. Todas as manhãs, Clarice chegava à sede da ONG com um sorriso no rosto e uma energia contagiante. Ela cumprimentava cada morador de rua pelo nome, demonstrando um carinho genuíno por aqueles que haviam se tornado sua segunda família. Sua rotina diária incluía desde a distribuição de refeições quentes até a prestação de cuidados médicos básicos, sempre com a mesma dedicação e empatia. Naquela manhã ensolarada, Clarice estava especialmente animada. Ela havia conseguido arrecadar doações suficientes para comprar novos cobertores e kits de higiene que seriam distribuídos entre os mais necessitados. Ao se aproximar de um grupo de homens e mulheres que se reuniam em torno de uma fogueira improvisada, seu rosto se iluminou. Bom dia, pessoal. Trouxe algumas coisas que acredito que vocês possam precisar, Clarice anunciou, entregando os pacotes com cuidado. Os moradores de rua a receberam com sorrisos e agradecimentos sinceros. Alguns até mesmo se levantaram para abraçá-la, demonstrando o profundo vínculo que haviam construído ao longo dos anos. Você é um anjo, Clarice. Não sei o que faríamos sem você, disse uma mulher idosa, apertando sua mão com carinho. Clarice sentiu seu coração se encher de alegria. Aquele trabalho era sua razão de viver, e ela se sentia privilegiada por poder fazer a diferença na vida daquelas pessoas. No entanto, por trás daquela fachada de dedicação e altruísmo, havia um segredo que a atormentava. Enquanto Clarice se movia entre os moradores de rua, conversando e distribuindo os itens, seus olhos captaram uma figura misteriosa observando-a de longe. Ele parecia um homem alto e musculoso, com um queixo quadrado e um olhar penetrante. Clarice sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas rapidamente desviou o olhar, concentrando-se em sua tarefa. Aquele homem era Peter, um policial investigador que havia começado a acompanhar os passos de Clarice há algumas semanas. Ele a observava com uma mistura de curiosidade e desconfiança, intrigado pela dedicação e carisma da jovem enfermeira. Algo em seu comportamento e em sua conexão com os moradores de rua havia chamado a atenção de Peter, e ele estava determinado a descobrir o que Clarice escondia. Ao fim da manhã, Clarice se despediu dos moradores de rua, prometendo voltar no dia seguinte com mais doações. Ela sabia que aquele trabalho era muito mais do que apenas uma ocupação. Era uma missão, uma forma de redimir-se pelos erros do passado. Mas enquanto caminhava em direção à ONG, não conseguia deixar de pensar no homem que a havia observado. Será que ele desconfiava de algo? Ao entrar no prédio, Clarice foi recebida por sua colega de trabalho, Mariana, que a aguardava com um olhar preocupado. Clarice, precisamos conversar. Aconteceu algo grave, Mariana disse, com a voz trêmula. O coração de Clarice disparou. Será que seu passado havia finalmente a alcançado? Ela tomou um fôlego profundo e seguiu Mariana até a sala de reuniões, onde os outros membros da equipe a aguardavam, com expressões sômbrias. Naquele momento, Clarice sabia que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Ela teria que enfrentar seus demônios e decidir se estava pronta para assumir as consequências de suas ações passadas. Mas, acima de tudo, ela estava determinada a proteger aqueles que haviam se tornado sua família, mesmo que isso significasse colocar sua própria segurança em risco.